Olá, querido aluno, querida aluna. Estaremos agora, né, fazendo um resumo, trazendo um traçado sobre nossa aula 3, que ainda está dentro ali do enfoque, né, da área de conhecimento, ficou aí acontecimento, né, perdoe pelo T, mas áreas de conhecimento da psicologia, a gente fazer aí um esclarecimento inicial, né, sobre o que seria áreas de conhecimento, como já foi feito na aula anterior, áreas, né, de atuação e abordagens teóricas que existem na psicologia. Então, tanto a última aula, né, que vocês viram, acessaram o vídeo anterior, quanto essas estarão aí sendo complementares, certo? Antes de iniciar, de fato, o que está aí prescrito no slide, eu queria só fazer menção a algo que temos feito em sala de aula, né, uma prática nossa, que é a leitura deleite, né, ou uma leitura contemplativa. E adotamos dentro dessa disciplina como né, leitura deleite, um livro que é Cartas a um Jovem Terapeuta, de Cortá Caligares. Ele vai estar aqui disponível no Moodle para que vocês possam fazer a leitura. Lá na sala de aula, o modelo dessa leitura, ela se diversifica muito, né? A gente às vezes lê 4 parágrafos, às vezes lê algumas páginas, né? Depende muito do tempo e ritmo de cada turma, né? Mas aí eu deixo a indicação desse livro, né? Tô deixando agora porque eu não lembrei antes, mas estou deixando agora essa indicação para vocês, porque é um livro delicioso de se ler paulatinamente, né? Durante esse primeiro período de graduação. E ele dá muitos insights sobre essa preparação, né, necessária que precisamos ter para sermos bons psicólogos ou psicoterapeutas, né? Como Caligares chamam, menciona no livro, certo? Então fica a dica de leitura, né? A gente já iniciou desde a primeira aula lá na sala de aula presencial, mas vocês que estão aqui no Moodle, acessando esse conteúdo posteriormente, também são convidados a fazer essa leitura, né? O curso de psicologia, ele requer várias leituras, né? Essa aí é uma que a gente vai fazer todo início de aula. Então, no início da aula, assim, de 6h30 às 7h20, nós estaremos fazendo essa leitura coletiva juntos, né, antes de iniciar o debate que estamos propostos para o dia, tá bem? Dito isto, vamos agora para a etapa de esclarecimento sobre as áreas de atuação da psicologia. Aqui estão listadas, eu acredito que 7 áreas que são oficiais, eu digo assim, que elas são oficializadas pelo CRP, né? Dentro da psicologia nós temos várias áreas de atuação, mas dentro do Conselho Federal de Psicologia estão descritas essas áreas de atuação como possíveis, né, especialidades que o psicólogo pode ter ou locais de atuação, né? Hoje, o Conselho Federal, ele tem percebido que nós falamos muito mais de processo de trabalho quando falamos de psicologia do que de área de atuação necessariamente. E antigamente, nas formações mais antigas, se tinha muito essas caixinhas, né? Da psicologia clínica, da psicologia educacional escolar, da psicologia da saúde, da psicologia social. E para o Conselho Federal, né, junto com o MEC, junto com outras associações, né, que compõem esse grupo que pensa a educação, a formação em psicologia, a atuação em psicologia, eles têm falado de processos de trabalho. E o que seria isso? Na formação anterior, falar de psicologia clínica era a gente se remeter imediatamente ao âmbito do setting terapêutico, né? Aquele ambiente fechado onde o psicólogo ele faria o atendimento clínico, né? Psicoterápico, que as pessoas têm no imaginário aí bem Freud, né? Uma pessoa deitada no divã e outra sentada por trás de uma cadeira com um bloquinho de anotações. Que não é necessariamente assim que se faz o encontro terapêutico, né? Psicoterapêutico, mas hoje, né, saindo dessa caixa de área de atuação e ir para esse processo de trabalho, a gente consegue identificar que a atuação na clínica, o processo de trabalho da clínica, do psicólogo clínico, ele está nos mais variados lugares onde esse psicólogo ele pode ir, né? Então, não está somente nesse setting fechado, né? Nessa casinha da clínica, mas ele pode estar debaixo de um pé de árvore, né? Ele pode estar dentro de um leito de hospital, né? Ele pode estar dentro, né, de uma
de uma escola, né, a depender do qual for a proposta, né, que esse psicólogo ou a psicóloga tem, né, dentro desse ambiente escolar. Então, essa ideia de processos de trabalho envolve muito mais o fazer do psicólogo do que o local, a forma como se faz, né? Então, pensando aqui, um outro exemplo, nessa outro campo aí de atuação que está descrito, que é o processo de trabalho, né? A área educacional escolar. O psicólogo ele pode fazer questões, né, de atuação na escola para além da escola, né? Então, a gente pode pensar a psicologia escolar, a psicologia educacional dentro do âmbito escolar, restritamente, né? Ali com palestras, grupos operativos, oficinas, né? Escutas com crianças, com adolescentes, com pais, com familiares, mas podemos pensar esse processo educacional de uma forma muito mais ampla, né? Onde aqui a gente pode desenvolver, né, o processo de trabalho educacional do psicólogo. Então, a gente pode fazer dentro de uma área organizacional, né? Pode ter aí um processo de trabalho educacional, pode fazer também dentro de equipes, né? Que aí o psicólogo está ali fazendo alguma orientação, fazendo ali alguma pontuação que se configure, né, nesses aspectos da educação, certo? Da saúde, eu acho que saúde social é um dos o processo de trabalho mais amplos, né? Nessa compreensão diária da atuação inicial da psicologia. Por quê? A saúde, ela envolve todos os aspectos, né, do ser humano. Então, não só o ambiente hospitalar, né? Antigamente se confundia muito a psicologia da saúde com apenas a psicologia hospitalar. E aí, entende-se que a psicologia hospitalar é um braço dentro da psicologia da saúde, né? A psicologia da saúde, ela pode ser feita dentro de uma organização, né? Assim, dentro de uma empresa, dentro do próprio hospital, pode ser feito dentro de uma UPA, dentro de uma policlínica, né? Então, ela pode ser feita em comunidades, né? Dentro da comunidade, onde o psicólogo vai falar ali sobre questões de saúde mental, questões, né, de hábitos saudáveis, de bem-estar, né? De recortes, né? Etnográficos, mais pessoais mesmo das pessoas que compõem aquele território, aquela comunidade, que vão afetar na saúde. Vou pontuar algo para vocês entenderem o que seriam esses recortes etnográficos dentro de uma comunidade, abordando a questão da saúde. Por exemplo, a questão de racismo dentro de uma comunidade quilombola. É um recorte etnográfico, né, que aí envolve não só a psicologia, mas envolve a antropologia, envolve a sociologia, né, porque o racismo, ele é algo multifatorial, né? E aí o racismo ele pode provocar condições de saúde menos favoráveis, né? Então, a pensar saúde dentro da comunidade não necessariamente precisa ser ligado a um ambiente de saúde, né? Uma unidade de saúde, um postinho, mas pensar dentro da própria organização da comunidade, né? A associação de moradores, como é que está, quais são os fatores psicossociais, né? Que aí são psicológicos e sociais, que estão atravessando as condições de saúde dessa comunidade ou dessas pessoas, né? Então, aí é um exemplo tanto da psicologia da saúde e aí também já o serve para a psicologia social, né? Que aí a psicologia social não está somente delimitada à política de assistência social, que vocês vão entender muito mais a política de assistência social, que é o SUAS, lá no segundo período, né? Mas antes disso, já é bom reiterar que psicologia social não só está ligada ao CRAS e o CREAS, né? Psicologia social, já diria Ana Bock, é toda a psicologia, né? E aí essa afirmação a gente vai mergulhar nela lá no segundo período, mas agora é só para dar o gostinho de vocês entenderem que o processo de trabalho, ele envolve muito mais do que somente um locus de atuação, certo? A psicologia jurídica, né, que aí vem a psicologia tanto de acompanhar casos, né, de violência doméstica, tanto de negligência, retirada de guarda de crianças e adolescentes, com idosos, né? Então, aí a psicologia jurídica, ela faz esse aspecto também, né? Psicossocial, mas também jurídico.
E também a psicologia forense, que também entra aí, tá ali caminhando junto com a psicologia jurídica. A psicologia do trânsito, né? Acho que essa é a mais nova para vocês. A que é menos falada, acho que dessas que eu já estão aqui mencionadas, é esse comportamento do trânsito, né? Toda pessoa que vai tirar CNH em solo brasileiro, ela precisa passar por um psicólogo habilitado ao Detran, né? Que tem ali uma especialização da psicologia do trânsito, como psicólogo do trânsito, e ele faz ali a aplicação de testes psicológicos, né? Que também estão ali ligados à avaliação psicológica, né? Mas a avaliação psicológica é algo muito mais amplo do que apenas uma aplicação de testes. E aí esse psicólogo ele vai dizer, né, através de uma entrevista e desses testes, se essa pessoa ela tem ou não condições de estar no trânsito dirigindo. Então essa é uma das áreas também de atuação ou processo de trabalho da psicologia, né? E a avaliação psicológica, que é uma área da psicologia que tem crescido muito, né? E ela é capaz, né, de produzir diagnósticos, né, através da avaliação psicológica, que os psicólogos eles podem contribuir com a equipe multidisciplinares para fechar ou sinalizar um diagnóstico, né, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, quem quer que seja, né? Então, nós temos agora grandes diagnósticos do TEA, por exemplo, né, que é o transtorno de espectro autista, ou do TDAH, né, que é o hiperativo. E aí, para fechar esse diagnóstico, para a pessoa realmente ter esse diagnóstico, ela precisa passar por essa equipe multidisciplinar, que compõe também, uma boa equipe, compõe também um psicólogo, né? Que vai fazer uma aplicação, uma bateria de testes psicológicos que só o psicólogo pode fazer, e fechar esse diagnóstico, né? Da pessoa ter ou não aquele transtorno do neurodesenvolvimento ou outro transtorno maior, certo? Dito isto, a gente segue aqui, né, para as abordagens teóricas. Eu vou deixar esse quadro das abordagens para um segundo vídeo, para não ficar longo esse agora, né? Então, recapitulando lá do outro, nós falamos de processos de trabalho da psicologia. E são eles, né, 7 reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.